O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, domingo, dia 8 de fevereiro. Glória a vós, Senhor. Filho, filha, escute esta palavra com o coração aberto. Talvez você esteja vivendo um tempo em que se sente pequeno, invisível, como se a sua vida não fizesse tanta diferença assim. Talvez você pense que o que faz é pouco demais, simples demais, silencioso demais para realmente transformar algo. O Evangelho de hoje fala diretamente com você. Jesus olha para pessoas comuns, pescadores, gente simples, e diz algo surpreendente: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não diz que vocês serão, ele diz que vocês são. Antes de qualquer conquista, antes de qualquer reconhecimento, Deus já vê valor no que você é. O sal não aparece, o sal não chama atenção. Mas quando falta, tudo perde o sabor. A luz não faz barulho, mas quando se apaga, a escuridão domina. Jesus está nos ensinando que a nossa missão não depende de aplausos, mas de fidelidade no cotidiano. Talvez você esteja cansado de fazer o bem sem ser reconhecido, de agir corretamente enquanto outros parecem prosperar fazendo o contrário. O Evangelho de hoje nos devolve o sentido. O bem verdadeiro não precisa ser visto para ser eficaz, mas também não foi feito para ser escondido por medo. Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama. A luz existe para iluminar, o bem existe para ser partilhado, a fé existe para gerar esperança nos outros, não para a vaidade, mas para testemunho. Aqui, Jesus toca num ponto delicado. Muitas pessoas escondem a própria fé, não por humildade, mas por medo. Medo de julgamento, medo de rejeição, medo de parecer diferente. Mas uma fé escondida demais acaba perdendo força até dentro de nós. Ser luz não é se impor, é permanecer firme. É continuar sendo justo quando o ambiente é injusto. É continuar sendo honesto quando a mentira parece mais vantajosa. É continuar sendo humano quando tudo empurra para a indiferença. Neste caminho diário de oração, muitos de nós aprendemos que a fé se fortalece quando é vivida, não apenas guardada. Se este espaço tem ajudado você a reencontrar sentido, paz e direção, permaneça conosco, acompanhe o caminho do Ecos da Fé Viva e deixe no coração ou como intenção aquilo que você deseja confiar a Deus hoje. Jesus diz ainda que as nossas boas obras devem glorificar o Pai, não a nós. A luz cristã não aponta para o ego, aponta para Deus. Quando alguém vê uma atitude boa e se sente inspirado, Deus é glorificado. Quando alguém encontra esperança ao ver sua perseverança, Deus age. Penso agora em João Batista Nogueira, 67 anos, morador de Campinas, aposentado do setor de transportes. Durante anos ele ajudou discretamente famílias do bairro, sem nunca aparecer. Um dia, alguém lhe disse que sua presença tinha sido luz num momento de escuridão profunda. Ele se emocionou porque nunca imaginou que pequenos gestos pudessem iluminar tanto. O Evangelho de hoje nos ensina que não precisamos fazer coisas grandiosas para sermos luz. Precisamos ser coerentes, precisamos ser constantes, precisamos ser verdadeiros. A luz não precisa gritar para iluminar. Jesus também nos alerta: se o sal perde o sabor, para nada mais serve. Isso acontece quando nos acostumamos com o mal, quando relativizamos a verdade, quando deixamos de lutar interiormente. A fé precisa ser cuidada para não se tornar apenas aparência. Talvez hoje você perceba que a sua luz está mais fraca, não porque você seja fraco, mas porque o cansaço, as decepções, as lutas da vida
foram pesando. O Evangelho não acusa, ele convida a reacender. Ser luz não significa nunca cair, significa levantar com dignidade, significa continuar acreditando mesmo quando o mundo parece escuro demais. Significa escolher o bem mesmo quando ninguém está olhando. Neste momento, faça um breve silêncio interior. Pergunte a si mesmo onde Deus tem lhe chamado a ser luz. Em casa, no trabalho, na família, em pequenas atitudes, em palavras que curam, em gestos que acolhem. Apresente isso ao Senhor. Ele conhece suas limitações, Ele sabe onde dói, e mesmo assim Ele confia em você. Permaneça em oração. Ainda caminharemos mais profundamente nesta palavra que nos chama a iluminar sem medo e a viver uma fé visível pelo amor. Ao aprofundarmos esta palavra, percebemos que Jesus não está falando de uma luz artificial, fabricada para impressionar. Ele fala de uma luz que nasce de dentro, da coerência entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos. É uma luz que não se aprende em discursos, mas se constrói no cotidiano. Muitos se perguntam: como ser luz num mundo tão duro, tão dividido, tão cansado? O Evangelho não responde com teorias, mas com vida. A luz cristã aparece quando escolhemos a verdade, mesmo quando a mentira parece mais fácil. Quando escolhemos o perdão, mesmo quando a mágoa parece justificável. Quando escolhemos a esperança, mesmo quando tudo convida ao desânimo. Talvez você tenha medo de se expor, medo de que a sua fé seja mal interpretada, medo de críticas, de ironias, de rejeição. Jesus conhece esse medo, Ele viveu isso. E mesmo assim, Ele não pediu aos discípulos que escondessem o que eram. Ele pediu que fossem verdadeiros. Ser luz não é impor a fé aos outros, é deixar que a fé transforme primeiro o nosso modo de viver. Quando alguém vê paz onde poderia haver revolta, ali há luz. Quando alguém vê paciência onde poderia haver agressividade, ali há luz. Quando alguém vê honestidade onde a corrupção é comum, ali há luz. O Evangelho nos ajuda a distinguir humildade de medo. Humildade é saber que a luz não é nossa, vem de Deus. Medo é esconder a luz por receio do que os outros vão pensar. Jesus nos convida à humildade confiante, não ao silêncio paralisante. Muitos vivem uma fé escondida por tanto tempo que acabam se escondendo também de si mesmos. Perdem a alegria de crer, perdem a coragem de testemunhar, perdem o sabor do sal. O Evangelho de hoje nos chama a reencontrar esse sabor. Penso agora em Helena Martins da Silva, 72 anos, moradora de São José dos Campos, aposentada da área administrativa. Durante anos, ela viveu a fé de forma muito discreta, quase invisível, por medo de incomodar. Um dia, uma vizinha lhe disse que a serenidade com que Helena enfrentava as dificuldades tinha sido luz no momento de profunda dor. Helena entendeu que não precisava falar muito, bastava viver com verdade. A luz cristã não nasce da perfeição, mas da coerência possível. Ninguém é luz o tempo todo, mas quando erramos e reconhecemos, quando caímos e recomeçamos, a luz continua acesa. A autenticidade também ilumina. Jesus diz que as boas obras devem glorificar o Pai. Isso nos protege de dois perigos: a vaidade e a omissão. Não fazemos o bem para sermos vistos, mas também não deixamos de fazer o bem por medo de sermos vistos. Há uma tensão saudável nessa palavra. Somos chamados a não nos esconder, mas também a não nos exibir. O equilíbrio está na intenção do coração. Quando fazemos o bem por amor, Deus se manifesta. Talvez hoje você esteja sendo luz sem perceber no cuidado com alguém doente.
na paciência com um familiar difícil, na honestidade no trabalho, na fidelidade silenciosa. Não despreze esses gestos. Jesus os vê. O mundo não precisa de cristãos perfeitos. Precisa de cristãos verdadeiros. Pessoas que lutam, que caem, que se levantam, mas que não desistem do bem. Isso ilumina mais do que discursos longos. O Evangelho também nos desafia a perguntar: onde tenho escondido minha luz? Onde tenho deixado de agir por medo? Onde tenho me calado quando poderia testemunhar com amor? Essas perguntas não acusam, elas despertam. Ser sal da terra também significa preservar. O sal impede que a corrupção avance. O cristão é chamado a ser presença que preserva a dignidade, a justiça, o respeito, mesmo em ambientes difíceis. Isso exige coragem. Talvez você esteja num ambiente onde ser justo parece ingênuo, onde ser honesto parece desvantagem, onde ser fiel parece fraqueza. O Evangelho de hoje afirma o contrário. A luz não perde sua força porque o ambiente é escuro. Ela se torna ainda mais necessária. Neste momento, permita-se um breve silêncio interior. Peça a Deus que lhe mostre onde Ele o chama a ser luz de forma concreta. Não em grandes gestos, mas em atitudes possíveis, reais, cotidianas. Apresente também seus medos. O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de não ser compreendido. Deus não despreza esses sentimentos. Ele os acolhe e transforma. Jesus confia em você. Ele não diria: vós sois a luz, se não acreditasse. Mesmo conhecendo nossas fragilidades, Ele nos chama a iluminar. Permaneça em oração. Ainda caminharemos para um momento profundo de entrega, onde pediremos a graça de viver uma fé visível pelo amor, sem medo e sem vaidade. Ao chegarmos ao final desta palavra, somos convidados a deixar que ela desça do entendimento para o coração. Jesus não nos chamou de luz para nos pressionar, mas para nos recordar da dignidade que já recebemos. Ele confia em nós mais do que nós confiamos em nós mesmos. Ser luz não é viver sem falhas, é escolher não desistir do bem, mesmo quando falhamos. É levantar com humildade, é continuar acreditando que Deus age através da nossa história, mesmo quando ela parece simples demais aos olhos do mundo. Talvez você tenha passado boa parte da vida tentando não incomodar, não chamar atenção, não ser notado. Talvez tenha aprendido que era melhor ficar em silêncio, esconder o que sente, esconder o que crê. O Evangelho de hoje não nos acusa por isso, mas nos chama a sair desse esconderijo interior. Jesus diz que a luz deve brilhar para que os outros vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. Isso significa que a nossa vida pode se tornar um sinal, não um sinal perfeito, mas um sinal verdadeiro. A luz que nasce do amor é sempre verdadeira. Quantas pessoas caminham na escuridão sem saber para onde ir? Não porque lhes falte inteligência, mas porque lhes falta esperança. Uma palavra acolhedora, um gesto honesto, uma atitude coerente podem iluminar mais do que imaginamos. Talvez você nunca suba num altar, nunca fale em público, nunca seja reconhecido. Ainda assim, sua vida pode ser luz. A luz não depende do tamanho do espaço, depende da intensidade do amor com que se vive. Penso agora em Maria das Graças Oliveira, 74 anos, moradora de Piracicaba, aposentada do comércio. Durante anos cuidou do marido doente sem reclamar. Muitos diziam que ela só fazia o que qualquer um faria. Anos depois, uma vizinha lhe disse que aquela fidelidade silenciosa ajudou a não desistir da própria vida. Maria entendeu que sua luz tinha alcançado alguém sem que ela percebesse. O Evangelho nos ensina
que a luz verdadeira não se mede pela quantidade de pessoas que nos veem, mas pela profundidade do bem que realizamos. Às vezes iluminamos apenas uma pessoa, e isso já basta aos olhos de Deus. Ser sal da terra também é aprender a preservar o que é bom. Em tempos de tanta agressividade, ser manso é ser sal. Em tempos de tanta mentira, ser honesto é ser sal. Em tempos de tanto egoísmo, ser generoso é ser sal. Talvez você esteja num ambiente onde fazer o bem parece inútil, onde a injustiça parece vencer, onde a indiferença parece regra. O Evangelho de hoje nos lembra que o sal não muda a comida de uma vez, mas impede que ela se perca. Agora, permita-se um momento profundo de oração, não uma oração apressada, mas um encontro verdadeiro. Coloque-se diante de Deus como você está, com suas forças e com seus medos, com sua fé e com suas dúvidas. Senhor Jesus, hoje acolhemos a Tua palavra que nos chama de sal e de luz, não porque sejamos fortes, mas porque Tu és fiel, não porque sejamos perfeitos, mas porque nos amas. Ilumina, Senhor, os lugares do nosso coração onde ainda há medo de nos mostrar como somos. Cura em nós o receio de sermos julgados. Liberta-nos da necessidade de agradar a todos para finalmente agradar a Ti. Dá-nos a graça de viver uma fé simples, concreta, possível. Uma fé que se manifeste no respeito, na paciência, na honestidade, na compaixão. Que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Quando nos sentirmos pequenos, lembra-nos de que uma pequena chama já vence a escuridão. Quando nos sentirmos cansados, lembra-nos de que não caminhamos sozinhos. Quando nos sentirmos desanimados, reacende em nós a esperança. Entregamos a Ti nossos ambientes de vida, nossa casa, nosso trabalho, nossa família, nossa comunidade. Coloca-nos ali como luz, não para julgar, mas para iluminar. Não para acusar, mas para acolher. Se alguém que reza agora se sente apagado por dentro, Senhor, reacende essa luz. Se alguém se sente inútil, mostra o valor escondido da sua história. Se alguém perdeu o sentido, devolve a alegria de servir. Que saibamos viver uma fé visível pelo amor, discreta na forma, mas firme na essência. Que não escondamos o bem por medo, nem o façamos por vaidade. Que tudo seja para a Tua glória. Hoje, escolhemos confiar no Teu chamado. Escolhemos acreditar que nossa vida pode iluminar, mesmo sem perceber. Escolhemos não enterrar os dons que recebemos, mas colocá-los a serviço. Que a Tua palavra permaneça conosco ao longo desta semana. Que ela nos lembre nos dias difíceis quem somos aos Teus olhos. Sal da terra, luz do mundo. Caminha conosco, Senhor. Sustenta-nos quando a luz parecer fraca. Fortalece-nos quando o ambiente for escuro. E concede-nos a alegria de viver uma fé que transforma, começando por nós. Amém.